Boa tarde, sejam muito bem-vindos a esta live. E hoje nós vamos falar como é possível nós co-criarmos a realidade, ou seja, a gente manifestar todos os nossos desejos aqui na matéria, de uma forma simples, de uma forma fácil. Muito se fala de frequência, de frequências em hertz ou em rádios, tanto faz, de frequência. Muito se fala sobre frequência. E se diz que você precisa estar com uma frequência elevada para você poder co-criar os seus desejos. E isso é verdade. Mas não é verdade que você precisa estar com uma frequência elevada para você manifestar os seus desejos. No meu caso, eu co-crio a minha realidade, porque eu co-crio a partir do Cristo interno, do desejo de Deus para minha vida, do meu corpo 6 e 7, da divindade para minha vida, o motivo da minha encarnação aqui. E eu co-crio a partir desse lugar. Mas você pode realizar todos os seus desejos sem estar iluminado, sem estar no corpo 6 e 7. Mas, para não ter medo de perder o que você pode manifestar, a gente faz no ritual, e é isso que eu quero falar com vocês, o quê? A limpeza de todos os karmas de vidas passadas, claro, karmas é sempre de vidas passadas, né? A limpeza dos traumas nessa vida. A gente faz a dissolução dos contratos de pobreza, de dor, de sofrimento que você fez. Porque você fez esses contratos antes de encarnar ou em outras vidas. Você fez muitos pactos. Por isso que muitas vezes você tá quase rompendo, tá quase indo para a vida, tá quase tendo sucesso e você recai e volta lá pro começo. Por quê? Porque você tem acordos de pobreza. Porque você tem acordos de pagar dívidas, tá? O próprio professor Hélio Couto já diz que não se paga erros com sofrimento. Erros se pagam com acertos. Você não vai dever para alguém dinheiro mesmo. Eu devo dinheiro para você, então eu vou ficar sofrendo e vou pagar dívida com sofrimento? Gente, isso não existe. Mas nos iludem antes de reencarnar e fazem a gente assinar contratos e escolhas de que a gente vai pagar com sofrimento, porque a gente acha que tem que sofrer para aprender, porque senão a gente não é merecedor do reino dos céus, sendo que isso é uma mentira da falsa luz. Porque a verdade, gente, a verdade é que você já é o céu. Não é porque você já não vê e não tem consciência que você não é o céu. E você só está sujeito ao mundo e às leis do mundo porque você assina contratos que acabam te prejudicando. E chegou a hora de dar tchau para tudo isso. O protocolo de cristificação, que é o meu livro, vai fazer isso, tá? Ele dissolve todas as ilusões do ego, até você ver que o Cristo interno, até você acessar o Cristo interno e perceber que você sempre foi realizado, sempre foi filho de Deus, sempre foi tudo que você precisa ser. Eu não tenho intuito de desmascarar a falsa luz, mas isso vai acontecendo de forma natural. Porque se você vê filmes espíritas, ou se você vê o que acontece pós desencarne, você vai ver que são contratos. E que você, sendo Cristo, não precisa cumprir nenhum contrato de ego. Quem fez o contrato foi o teu ego, não foi você. Por isso que a gente consegue desfazer, porque Cristo não faz contrato com ninguém. Cristo é luz. E só manifesta o que ele é, Deus encarnado no momento. Então é sobre isso. A gente não vai desfazer todos os contratos, porque o contrato de estar encarnado é um contrato também. Então, esse a gente não desfaz, senão a gente se dissolve. Tem muita asneira sendo falada no mundo espiritual, tá? Por que que isso acontece, gente? Porque a gente faz muitos cursos. E essas pessoas também fizeram muitos cursos, e outras fizeram muitos cursos, e outras fizeram muitos cursos. Então, fica um telefone sem fio. Você já brincou de telefone sem fio? Eu brinco sempre com minhas filhas. Fica um telefone sem fio. Vem a mensagem da consciência crística, e a cada um que vai passando, ela vai sendo deturpada.
E é só isso, é só um equívoco. E tá tudo bem, aqui a gente pode viver o que a gente quiser. O equívoco, a verdade, a ilusão, a dor, o sofrimento, a escassez, a pobreza, a felicidade, a alegria, a riqueza, o bem-estar. O que você quiser, você pode viver aqui. E não precisa estar com uma frequência elevada ou baixa. É claro que você, ao ter os seus desejos realizados, você aumenta de frequência. Mas pode ser, dependendo do desejo de ego que você realize, que você estabilize em determinada frequência, o que não existe, então você regrida de frequência. Por isso que eu trago sempre é que vocês tenham consciência daquilo que vocês querem e por que vocês querem. O que tem por trás daquele desejo que eu estou desejando. O que tem por trás daquilo. Entende? Porque se você não sabe o que tem por trás do seu desejo, a crença que tem por trás do seu desejo, você vai manifestar coisas que podem te prejudicar muito. E tudo bem, um dia você vai acordar. Se não for nessa vida, se não foi desencarnado, vai ser na próxima. Um dia você vai acordar, não se preocupe, porque você está dentro de Deus. Você é Cristo, o Filho dele, e você nunca vai deixar de ser. Aconteça o que acontecer em qualquer tempo, em qualquer espaço, em qualquer dimensão, qualquer contrato, qualquer coisa que faça, nunca você vai deixar de ser quem você é. Assim como era no princípio, agora é sempre. Amém. Assim como eu fiz o meu filho, ele permanece ad infinitum. Amém. Deu. Assim como eu estou no meu filho, assim como eu sou meu filho, assim será para sempre. Amém. E isso não é um acordo. Isso é a verdade, isso é a realidade, isso não é uma crença. O que o iluminado sabe? O que é estar iluminado? É saber que Deus está dentro de você. Que Deus é você. Que existe uma vontade divina para você nessa vida. E normalmente, gente, eu vou dizer que 99,9% dos casos não é a vontade do seu ego para você. Não é. Tá? Aquela pessoa que diz, eu faço tudo o que eu quero, porque a gente tá doente, né? Bem iludido. Aí a gente começa a fazer terapia, fazer formações terapêuticas, aí a gente começa a dizer não. A gente começa a dizer não, 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 não. E começa a fazer só a nossa vontade, tá? E a gente acha que isso é iluminação. E isso é ego puro, tá? É ego puro fazer a tua vontade. Porque eu não faço todas as minhas vontades de ego. Eu faço aquilo que eu vim fazer aqui na Terra. Isso que eu faço. Eu não faço todas as minhas vontades de ego. Eu faço aquilo que eu vim fazer, aquilo que a minha centelha quer fazer. Eu não fico realizando os meus desejos de ego. Eu venho fazer aquilo que a centelha veio fazer. Que é o que me faz feliz. Que é o que me traz alegria, harmonia, bem-estar. Um outro nível de consciência, um outro nível de vida. Tá? Mas não é realizar os meus desejos de ego. Porque eu não teria por que ficar mostrando para o Filho de Deus que ele é quem ele é. Não precisaria fazer isso. Ainda passar por louca, ainda fazer um monte de coisa, ainda falar dos ídolos que as pessoas fazem aqui. Porque tem muitos ídolos que vocês acham que são iluminados, vocês fazem dos iluminados ídolos. Falsos deuses, falsos profetas, falsa luz. É porque você vê alguma coisa, experimenta alguma coisa que é real. Sofia, que é a nossa alma, acreditou na falsa luz. E quando ela viu que ela caiu, ela reconheceu e pediu ajuda para a verdadeira luz. E foi ajudada. Cristo interno. Então é sobre isso. Vocês querem acreditar em extraterrestres que se passam? Porque assim, ó, ele nunca disse que é iluminado. Nunca. Vocês que deram esse título para ele, de que ele sabe tudo. Outros falsos profetas que se dizem professores, que sabem das coisas, né?
que eu já citei o nome, que eu não vou citar, nem de treinadores mentais, nem de mais ninguém, não vou citar nome, porque eu não preciso de confusão pra minha vida. Agora, uma coisa eu vou dizer pra você, acorda. Pare de fazer dessas pessoas deuses. Que eles sabem a verdade e você não sabe, porque é mentira, você sabe a verdade, ela tá dentro de você. E qualquer pessoa que disser que não conhece a verdade. Por isso que diz que não. Entendeu? Se eu não conhecesse a verdade, eu não poderia falar pra você onde ela tá. E eu sei onde ela tá, dentro de você. E não, você não vai acessar com meditação só. Não vai. Não vai. Você vai acessar a verdade com amor incondicional. Com rendição. E não adianta ficar só meditando. Nem agradecendo. E eu vou dizer que a maior burrice da face da Terra, eu prometi pra mim que não ia mais falar palavrão. Ó. Mas foi meu ego que prometeu, porque a centelha crística não tá nem aí. Porque o teu ego pensa ou deixa de pensar. Nem sobre mim, nem sobre o Cristo, nem sobre Deus, nem sobre nada. Eles não estão nem aí. Quem se importa é o ego. Quem se ofende é o ego. Nunca um Cristo desperto vai se ofender com qualquer palavra minha. Porque ele vai acessar dentro dele a mesma informação. O mesmo sentir. Quem se ofende é o ego, sempre. Sem exceção. Agora eu vou te dizer uma coisa. Bem séria. Para de ser otário. Para. Chega. O que você quer não é a iluminação. O que você quer é realizar os seus desejos de ego. Então vai lá e realiza e tá tudo bem. E aí quando você realizar tudo nessa vida, você vai ver que não tem sentido, que aquilo não te deu felicidade, que aquilo não te deu alegria. Aí você vai buscar o Cristo interno. Só que assim, busca de um grau um pouquinho mais elevado. Busca do corpo 6. Busca do corpo de Cristo para você. Porque isso vai te poupar tanto sofrimento nessa vida. Vai te poupar muito sofrimento. Porque se você manifestar a partir daquilo que tem dentro de você para viver nessa vida, vai ser outro nível de consciência, vai ser outro nível de manifestações. Eu não estou aqui para discutir conceitos com ninguém. Eu não estou aqui para competir com ninguém, nem para guerrear com ninguém. Já guerrei muito pela luz. E eu não estou aqui mais nessa vida para isso. Não quero. Eu quero que quem realmente queira ser feliz, quem realmente queira conhecer a verdade, venha e faça. Experimenta pelo menos. Acessa no ritual. E depois faz o que tu quiser da tua vida. Você já vai ter acessado. Você já vai saber como é que é. Eu te dou algumas instruções para manter isso. Mas vai ser escolha tua. Regredir, voltar, estacionar. Ao visitar o Cristo interno, ao conhecer, você não precisa de mais nada. Você já está no colo de papai. Basta que você reconheça isso e passe a viver a partir daí. É só isso, gente. É tudo muito fácil. Deus é muito simples. Todo mundo diz que tem regra, que tem isso, que tem aquilo. É tudo história. Tu vai poder ficar fazendo muitas coisas na tua vida. Se você não quer a verdade, nunca vai chegar. A verdade só vem para quem realmente quer conhecê-la. E está disposto para deixar todas as crenças de lado. Inclusive as crenças na falsa luz, nos espíritos de luz, nos seres de luz, nos mestres ascensionados, em qualquer outra coisa. Quando você souber que o Cristo interno está dentro de você, que você é Deus em manifestação, você se torna verdadeiramente livre. E livre e não está mais sujeito a nenhuma lei do mundo, nem de causa e efeito, nada, 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 nenhuma. Nenhuma lei da dualidade tem poder sobre você. Eu estava vendo sobre o hermetismo e eu estava dizendo, gente, quem diz isso aqui é real no mundo? Mas isso não é real no espírito. Então, todo o conteúdo que a gente... Mas graças a todo esse conteúdo que veio, estava recebendo isso hoje de manhã, graças a todo esse conhecimento que veio da falsa luz, que a gente hoje pode acessar a verdadeira luz. Por quê? Porque antes existia a guerra entre luz e trevas.
Aí você começou a ir para a falsa luz, né? Indo para a falsa luz, você viu que existe o bem e o mal e que você pode escolher o que você quer, né? E que existe uma luta entre bem e mal. E aí você pode escolher o lado da luz e ser um trabalhador da luz. Só por isso que a gente hoje pode estar falando da verdadeira luz. Porque vai ter que dissolver esse conceito também da falsa luz, de trabalhadores da luz. Entende? Todos os filhos de Deus são quem são e nunca vão deixar de ser. E não importa o que eles façam, nem em qualquer tempo, nem espaço, nem nível, nem dimensão. E ainda bem que não é todo mundo que está entendendo isso que eu estou dizendo, porque se os egos entendessem isso que eu estou dizendo, ia dar um probleminha, né? Às vezes eu agradeço muito que as pessoas não entendem absolutamente tudo que eu falo. Por quê? Porque eu experimentei Deus, eu conheço o amor incondicional, eu sei quem nós somos, eu sei onde nós estamos. E a partir de onde eu estou, eu sei que somos todos o mesmo ser. Então eu sou completamente inofensiva a qualquer filho de Deus. Mas se a pessoa consegue incorporar a verdade que eu tô falando sem sentir amor incondicional, dá problema. Ainda bem que não conseguem nem entender o que eu falo quando é nesses casos. Por isso que o professor Hélio Couto diz, né, que o sistema se regula por ele mesmo. Porque a gente não tem capacidade de entender antes de sentir a iluminação, antes de sentir o amor incondicional, a gente não tem capacidade de usar esse poder de criação. E não dá, você nunca vai conseguir criar nada a partir do ego. O ego só manifesta. E tudo que ele manifesta pode ser desfeito imediatamente, semana que vem, ano que vem, quando der na telha dele. Tá? Então, assim, sobre criar uma vida a partir do Cristo interno, só quem tem autorização divina pode fazer um ritual como esse que eu faço. E eu tenho autorização divina para fazer e realizar esse tipo de ritual. Por quê? Porque eu estou no corpo 6 acima dele. Onde eu sei que eu e você somos o mesmo ser e Deus ao mesmo tempo. E somos naturalmente o cinto amor incondicional. E eu não vou fazer nada que não seja a vontade do teu Cristo interno para você nesse ritual. Ok? Só vou tirar as ilusões, esses contratos, essas falsas crenças. Mas você tem que se render a ponto de querer deixar ir. E assim, qualquer um pode entrar e sair a qualquer momento. Tanto pode me seguir ou deixar de me seguir, pode entrar no ritual, sair do ritual a qualquer momento. Ninguém tem acordo nenhum comigo, nem nessa vida, nem em qualquer vida. E eu também não tenho acordo com ninguém, nem nessa vida, nem em qualquer dimensão, nem em qualquer tempo e espaço. Somos todos completamente livres. E se parar de seguir, nunca vai se iluminar? Não, vai se iluminar cedo ou tarde, vai dar tudo certo na tua vida. Não existe isso de prisão e nem de acordo aqui, ok? E nem de consequências dramáticas caso não faça o ritual ou alguma coisa assim. Não existe isso, não existe, tá? Ou você quer e você está pronto para deixar para trás as ilusões ou não e tá tudo certo. Tá tudo certo. Segue o baile, que nem diz os gaúchos. Segue o baile. É uma escolha, tá tudo bem, gente. Isso aqui é só uma holografia. Eu gostaria, do fundo do meu coração, que você vivesse bem essa holografia. Que você fosse feliz aqui nessa holografia. Que você pudesse expressar o seu máximo potencial. E não só em trabalho, o seu máximo potencial em alegria, em gargalhadas, em dinheiro, em felicidade, em ajudar o próximo, que momentaneamente precisa da sua ajuda, porque nenhum filho de Deus precisa da ajuda de ninguém. Nem você precisa da minha ajuda e nem a gente precisa de ajuda de Jesus Cristo, nem de ninguém. Nós somos o Cristo encarnado.
o Filho de Deus, andando sobre a terra. E mais ainda, nós somos Barbelô encarnado, nós somos a consciência de Deus na forma humana. Basta para isso que a gente se relembre e acesse essa memória. E viva a partir daí. Ah, mas Ana, acho que eu não vou conseguir fazer isso nessa vida. Se não quer, se sente que não é nessa vida, tudo bem. Mas pelo menos você pode cumprir aquilo que Deus quer para sua vida. E não é aquilo que você fez de acordo no astral. Deus não quer que você venha pagar karma, pagar dívida, porque o filho dele não deve nada para ninguém. E todos são partes de Deus. E uma parte de Deus não deve nada para outra parte de Deus. A tua mão não deve nada para o teu pé. Somos o mesmo ser. Entende? Então, esses acordos que você fez, cancela. A essas egrégoras que você entrou e jurou isso e fica com medo de sair, cai fora. Isso aí com certeza não é divino. Tudo que te aprisiona não é divino. Tudo que te causa obesidade mental não é divino. Divino é aquilo que existe dentro de você, em luz e glória. O meu filho é puro e santo como eu mesmo, e só. E a verdade é que eu já falei para vocês, eu faço várias coisas no ritual, a quebra desses contratos, perdão desses karmas, a gente faz as curas, entre aspas, do grupo familiar, a gente programa os nossos próximos 10 anos, a gente faz tudo isso. A gente programa a nossa vida, a gente faz o que a gente quiser. Mas a verdade é que isso tudo só acontece porque eu sei que você é filha de Deus. E sendo filha de Deus, você é puro e santo como Ele mesmo. E sempre será. Aconteça o que acontecer. Isso é inabalável, isso é imutável, isso é eterno, isso é para sempre. Lembrando você ou não, você não vai deixar de ser filho de Deus. E nem aquele trevoso vai deixar de ser, e nem aquele da falsa luz vai deixar de ser. Por isso que eu disse que eu não vim para guerrear nessa vida. Porque daria para eu fazer umas belas guerras, né? Contra a falsa luz, contra os falsos profetas, contra os treinadores mentais que te aprisionam dentro da mente, tira essa crença, bota outra crença. Ai, ai. É aquela história que o professor Hélio Couto diz, né? Sobre a amarração. Tira esse aqui e amarra esse aqui pra mim. É tipo isso aí, treinador mental é isso aí. Treinar a mente, modificar a tua mente, é isso, gente. É você tirar uma crença e botar outra crença. Você tá te aprisionando, só que numa prisão um pouquinho maior, com um pouco mais de brilho. Será que é isso mesmo que você quer? Ir para uma prisão um pouco mais confortável? Num quarto mais luxuoso? De frente para o mar? Continua sendo uma prisão. A liberdade só está no Cristo interno, que você já é. Só não está lembrado. E o meu trabalho é temporário. Abrir a tua consciência para aquilo que você é. Que nem precisa fazer nada, gente. Você já é, você acessa sozinho se você quiser. Não precisa de mim, não precisa de Jesus, não precisa de Maria, não precisa de ninguém. Então, Ana, por que você está fazendo esse trabalho? Porque neste momento, no tempo e espaço, é o que eu quero fazer. É o que traz vida para minha vida. Eu poderia fazer, gente, aqui muitas coisas. Eu estava pensando essa noite, eu poderia colocar uma indústria, poderia colocar uns negócios, poderia colocar qualquer negócio. E todos eles seriam multimilionários. Mas eu escolho te ajudar a ver o que tu não tá vendo. Só isso. E é só isso. Porque você faz um dramalhão, assim como eu também fiz. Um dramalhão, um inferno na terra, só porque você não sabe quem você é e o poder que você tem. Só por isso.
um dramalhão, sofrimento, pobreza, escassez, oscilação, confusão, 10 mil cursos. Gente, um único pensamento cria realidade. Um único desejo manifesta. Ser um co-criador é criar com Deus, onde nunca mais poderá ser desfeito. Criar com Deus dentro de você. E eu vou te ajudar a ver isso nesse ritual. E tu vai conseguir enxergar muitas coisas. Mas você vai ter que estar preparado, porque vão cair os véus. Vão cair os véus da falsa luz. Vão cair os véus dos cursos que você fez, toda a grana que você botou fora, todo o tempo que você desperdiçou, todas as fórmulas mirabolantes, impossíveis de se fazer. Por que toda hora tem uma fórmula? Por que toda hora fica mais complexo quando um único pensamento cria realidade? Quem ouve a mim ou o professor Anne Couto pode parecer, ou Jesus, pode parecer que a gente muitas vezes se contradiz. Mas não é contradição. São níveis de consciência. São níveis de consciência diferentes. Por exemplo, assim, vamos usar textos de Piste Sofia, que Jesus veio trazer para os seus apóstolos após o seu desencarne. Em Piste Sofia pode ser a história da criação da tua alma e a história da manifestação do nosso ego e de tudo, todo mundo que existe. E, ao mesmo tempo, o mesmo texto, as mesmas palavras. Não é uma interpretação, tá? É o mesmo texto, as mesmas palavras, da mesma forma literal, sem parábolas, porque lá ele fala sem parábolas. É também a ascensão da tua alma. É também a libertação. Então ele fala assim, ó, que ele conta, é muito bom, eu vou trazer esse texto para vocês, tá? Em todos os níveis de entendimento que tiver. Vai dar 10 mil vídeos, vai dar! Mas eu vou trazer. Olha só. Os apóstolos perguntam, principalmente Maria Madalena, que é quem se sobressai porque ela sente a unção daquele conhecimento, então ela se sobressai muito em Piste Sofia. E aí ela diz assim, tá, e se a pessoa for uma pessoa boa aqui na Terra, tal e tal e tal, o que vai acontecer com ela? Vai acontecer isso, 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 aquilo. Aí ele conta, se vai para umbral, se passa para cá, se passa para lá. Ah, se a pessoa for ruim, não sei o quê. Resumindo e reduzindo esse texto em bilhões de explicação, tá? Enfim, ele diz que mesmo que tu seja uma pessoa boa, ótima, incrível aqui, ainda assim, tu está sujeito às leis do mundo. No entanto, se você conhece o primeiro mistério, que é o 24º mistério, você vai direto para a luz. Você não está sujeito a mais nenhuma lei do mundo. É nesse mistério que eu quero te deixar. É a par desse mistério. Mas não só com palavras. A experiência do primeiro mistério e do 24º mistério, do qual veio Jesus e de qual todos nós viemos. Porque, como ele mesmo disse, Deus só tem um filho. E nós somos irmãos. Ou seja, somos todos o mesmo. Tá? Todos nós. E é verdade, porque eu fui no corpo de Cristo e eu vi todos nós como um corpo só. Como diferentes células do mesmo corpo. Ai, tá frio no café. É bom que dá pra dar... Gente, o nosso ego não é para ser odiado. O nosso ego é para ser a experiência na matéria. Não odeiem nada. Não queiram se livrar do ego. Só use ele. O Cristo usa o ego.
Quem que gosta do café quente? É o meu ego. É o meu ego. E tudo bem. Entende o que eu quero dizer? Eu não vou deixar de ser Cristo porque eu tenho vontades aqui. Você não vai deixar de ser um iluminado por causa dessas coisas, gente. O ego é para usar. Quando os iluminados perceberam isso, eles começaram a usar a matéria. A matéria é para ser usada, as experiências humanas são para serem experimentadas. Não tem sentido uma vida encarnada sem usar a matéria, gente. Agora não tem apego, não tem nada. Entende? Não tem. Eu me abri para fazer amizade com o meu ego. Isso aí, gente, eles falam tão mal do ego porque eles não conhecem Cristo. Quer dizer, todos conhecem Cristo, só não lembram. Eles não lembram. E aí ficam com ódio do ego. Como se Cristo tivesse ódio de alguma coisa. Como se Cristo não veio aqui na matéria, a expressão perfeita da consciência crística encarnada através de Jesus. Ele também veio se experimentar, gente. Aquilo que ele sente é compartilhado por todos nós. Qualquer um de nós pode acessar. Qualquer um de nós pode fazer o que ele fez e muito mais. O que ele disse é literal, é verdade. É verdade. Não se aprisionem. Não se limitam. Não se limitem. Sabe? Vive a vida de verdade. Usando o ego. Que é para isso que ele serve. Para que Deus se experimente na forma. É o único jeito de Deus se experimentar é através da plantinha, através das pedras, através do ar, através dos tijolos, do cimento, de nós, dos animais. É o único jeito dele se experimentar. Mesmo que seja uma holografia, que a verdade não possa ser modificada, é desejo dele tudo isso. Entende? E ao mesmo tempo não tem realidade, porque é uma holografia. A IA, gente, é nada mais do que uma paródia da realidade. Tudo que a gente vive aqui no mundo é uma paródia da realidade. Eu já falei isso para vocês, eu consegui ver isso. Só te abre para ser feliz de verdade. Esse ritual está com preço irrisório. Se vocês entendessem o que é esse ritual, vocês pagariam 100 mil, 100 milhões por esse ritual. Se vocês entendessem o que é isso. O que é isso? Mas tudo bem, vai com o tempo. Eu lembro um dia que eu estava lá na imobiliária, aí eu estava conversando com o pessoal que dava assistência do site para nós. E aí ele cobrava naquela época um valor, né? E tudo bem, eu pagava, mas teve um tempo que eu me apertei e eu comecei a achar aquele valor caro, porque paguei o site, que era um valor bem assim, ó, tipo 3 vezes mais do que outra empresa. Aí eu escolhi o melhor. E aí eu tô pagando todo mês esse suporte, que eu nunca peço suporte, né? Nunca uso. E aí um dia ele veio lá, e aí ele me explicou, Ana, eu senti a necessidade de explicar para os meus clientes, eu estou passando em todos os meus clientes para explicar por que vocês me pagam todo mês. E aí ele explicou que todo mês ele tem que pegar todos os 1.200 imóveis que eu tinha naquela época cadastrados no meu site e passar para cada uma das 3 plataformas de vendas que eu tinha.
porque eu tinha contrato, então eu vendia no Pense Imóveis na época, que é o Zap, e vendia em outras plataformas. Então ele tinha que pegar, porque eu tinha os meus contratos eram de todos os imóveis, não tinha só alguns, tinha todos. Então eles tinham que pegar todos aqueles imóveis, fazer um código para cada imóvel e atualizar para enviar para a plataforma, porque mudava o preço todo mês. Então, do dia 1º ao dia 10, a minha secretária ficava atualizando o preço dos imóveis com as construtoras e tudo mais. Pensa tu atualizar 1.200 imóveis. Então, ela ficava fazendo isso aí. E ele tinha que pegar essas atualizações e repassar para os sites de busca. Entende? E eu não sabia tudo isso. Então, eu não via valor naquilo que eu estava pagando para ele. Quando ele me mostrou, eu disse, nossa, ainda é bem barato que eu pago. É bem barato que eu tô pagando. E eu pagava na época, isso há 10, 15 anos atrás, R$350. Eu disse, nossa, ainda é bem barato que eu tô pagando. Teria que ser uns R$3.000, pelo menos, né? São 3.600 imóveis. Entende? Então, esse ritual, 300 e poucos reais, é de graça. E não vai ser nunca mais esse preço. Cada vez que tiver o ritual, ele vai subir. E eu não sei se vai ter em outubro, tá? Porque eu recebi uma agenda, até ontem eu tava lá no escritório e eu fiz a agenda até metade do ano que vem. E eu não lembro se tem ritual agora. Eu lembro que tem em dezembro, que vai ser o presencial, que eu ainda não sei onde é que vai ser, tá? Eu sei que em dezembro vai ter um ritual, vai ser presencial. Não sei o valor ainda. Mas nunca mais vai ser esse valor. Eu só tô fazendo esses valores simbólicos, que são completamente simbólicos, porque, que nem eu disse, 3.500, R$10.000, gente, não é nada. É a tua vida. Não é nada. É o poder nas tuas mãos. Nas tuas mãos. E não sou eu que vou te dar poder nenhum. Só vou te mostrar que tu já é o Todo-Poderoso. E se não quiser fazer o ritual, tá tudo certo também. Não vai ter penalização nenhuma pra ninguém. Não tem contrato nenhum. Quiser saber a verdade, acessa. Quiser despertar, mais adiante vai ter o meu livro, Protocolo de Cristificação. Vai sozinho, tu e Deus. Que ele é canalizado diretamente da consciência crística. Eu quero participar, não consegui no dia 23. Então, vem, Sueli. Vem que vai ser demais. E assim, ó, todo mundo que participou de todos os rituais, eu vou continuar, enquanto for possível, tá? Isso é uma promessa de enquanto for possível, colocando no mesmo grupo do Zoom, porque depois do ritual, uma semana depois, a gente faz uma reuniãozinha pra gente comentar algumas coisas, como é que foi a semana, como é que foi as experiências, tá? Então, todos que participaram do ritual, continuem nos grupos, porque a gente vai fazer essa reuniãozinha e eu vou mandar o link lá nos grupos. Então, não saiam do grupo do ritual, mesmo que vocês depois tenham outros, tá? A Gabi vai fazer uma comunidade, vai colocar todos os grupos dentro daquela comunidade e aí vai ser avisado lá. Porque vai ter essa reunião, é um negócio que vocês vão poder, mesmo sem fazer o ritual de novo, quem não quiser fazer de novo, vai poder acessar a reunião, tá bom? Amores da minha vida, quem quiser fazer o ritual pode fazer, porque às vezes não precisa, tá? Mas às vezes a ficha não cai de uma vez só. Ou até cai, mas você não aceita. Às vezes você precisa de fazer 1, 2 ou 3 rituais para aceitar que tu é o Cristo. Para aceitar a experiência que tu teve. Entende? Por isso que eu dou sempre 50% de desconto para quem vai fazer o próximo ritual. Ana, mas você poderia fazer qualquer coisa no mundo? Poderia. Mas não é só dinheiro que me move. Na verdade, nunca foi dinheiro que me move. Mas eu vou fazer aqui aquilo que vocês querem ver. Aquilo que o ego de vocês quer ver. O exemplo, a vida exemplar. A vida bem-sucedida. É o que vocês querem ver. E tudo bem. Tá tudo bem.
né? Sei bem, a Fernanda. É isso. É o que a gente quer ver. É o que a gente quer. Enquanto a gente não sabe o que a gente quer. O que a gente quer é isso. Tá? Mas vai dar tudo certo, vão ficar todos bem. E hoje eu vi um vídeo desse falso profeta aí, que eu achei ele mais... E esse aí é um que eu nem comento mais os vídeos dele, porque aí vem os alunos, porque tu não conhece o professor, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Chamar ele de professor, a gente chega a ser ridículo. Mas tudo bem, né? Nem se compara, por exemplo, ao professor Eli Couto. E aí ele disse assim que... o rapaz pergunta assim, mas então vai ter o fim do mundo, tem isso, tem aquilo, essas profecias. Aí ele disse, não, tem uma coisa bem pior. Olha que idiota. E ainda tem gente que assiste. Gente, é sério. Baseado em quê uma criatura fala um negócio desse? Baseado em quê? No achismo dele? O conhecimento dele é todo linear, nenhum tem acesso à divindade. Nada do que ele fala vem do Cristo, nada, 100% é linear. Tá aqui, no ego. 100% do que ele fala. Nunca, nada acessou o corpo de Cristo do que ele fala. E vão perguntar para ele, mas Tanso é o cara que faz a pergunta, né? Porque como é que ele vai saber responder um negócio desse se ele não acessa? Mas Tanso é o cara que faz a pergunta. Sobre profecia divina, tá perguntando para quem? Pergunta para ti. Entra numa meditação. Eleva-se ao Cristo interno. Descobre quem tu é e vai descobrir se vai ter fim do mundo, gente. Acorda, gente. E mesmo que isso tudo aqui acabasse, tu é eterno, não vai acontecer nada contigo. Tu tá com medo do quê? Sabe, essas profecias de medo, elas vêm, sabe pra quê? Porque nenhuma delas pode acontecer sem passar pela tua consciência. Então eles ficam trazendo essas profecias de medo para que você manifeste, para que você plasme. A pandemia foi uma dessas coisas que você manifesta, porque jamais poderia acontecer sem você manifestar. Sem o medo que você sente. Porque você é o manifestador disso aqui. Escolhe o que tu quer viver aqui. Mas eu não consigo, não dá. Eu sei, porque eu também não conseguia. E mesmo depois de despertar, e mesmo depois de muita coisa que eu vivi, que eu experimentei, ainda assim eu duvidei. Ainda assim eu duvidei, ainda assim eu patinei, ainda assim eu me questionei. E agora chega de fuzuê. Chega. Eu manifesto quem eu sou. E você manifesta quem você é. E somos o mesmo ser. Que isso fique bem claro. Mas muito claro. Somos o mesmo ser. Somos Deus em manifestação. E essa é a verdade. Como é que Deus não interfere no mundo se é só Ele que existe no mundo? Deixando os filhos deles desmemoriados, fazendo o que querem aqui. Entenderam, amores? Agora escolhe viver bem essa vida pro teu próprio bem, se tu quiser. E pro teu próprio bem também, se não escolher, também vai ser o teu próprio bem, porque tu não vai sair de dentro de Deus, mesmo que tu saiba ou que tu não saiba onde tu tá, tu vai ficar lá ad eterno, porque não tem como sair de Deus. Não tem como Deus sair de você. É aquela história que o Joel Goldsmith sempre fala, né? Você é o anel de ouro e Deus é o ouro do anel. Não tem como existir anel de ouro sem ouro. Não tem como você existir sem Deus. Entendeu? Bem entendidinho? Tá. Agora vai lá e manifesta. Como quem tu é. Mas eu não consigo sozinha, ainda não tá dando. Ok, então vai pro ritual e aprende a fazer isso. E não te limita mais. Não te impede mais. E não queira fazer coisas que os outros dizem que tu tem que fazer.
Ah, porque tal pessoa faturou 2,5 milhões ano passado, eu tenho que também. Não, não tem que. Tu não tem que. Nada. Sabe? O que tu quer? Tu quer só porque... Sabe, eu acho bem engraçado isso observando as minhas filhas, né? Aí uma faz tal coisa, a outra nem queria. Aí porque a outra fez, aí a outra quer. E a gente é assim. E a gente é assim. Então, na verdade, a gente não faz as coisas porque a gente quer. A gente faz as coisas porque o outro fez. E aí eu fiquei com vontade de fazer o que o outro fez. Mas é o que eu quero? Ah, nesse momento eu quero o que o outro quer, o que o outro fez. Será que é realmente essa vontade do Cristo interno para ti? Não sei. Não me vem que é isso. Sabe? Eu acho que não, né? Vê bem o que é tua vontade, o que tu não é. Se veja com verdade o que realmente tu quer. O que realmente tu quer. Sabe, eu faço um exercício assim, ó. Eu fiz um exercício e isso é bem legal mesmo. Até podia deixar para reunião pós a ritual, mas eu vou falar aqui para vocês abertamente. Olha só. Faz um exercício assim, ó. Para um pouquinho, senta ali numa meditação. Uma meditação assim, ó. Você vai induzir a meditação assim. Cara, eu já tenho tudo que eu quero. Aí, se você quer um helicóptero, você se vê andando no helicóptero. Se você quer morar nas Ilhas Gregas, você se vê morando nas Ilhas Gregas. Se você quer ser o dono do mundo todo, se vê sendo o dono do mundo todo aí, tá? O que teu ego for capaz de querer imaginar ali. Tanto dinheiro na conta, tanto não sei o quê, tantos servos. O que tu quiser. Imagina o que tu quiser. Deixa o teu ego extrapolar naquilo, tudo realizado nessa meditação. E ver como você vai estar se sentindo. Se você vai estar feliz. Vê. Faz o teste. E vou te dizer que tu não vai estar feliz. Por quê? Porque vem do ego. Agora, faz uma outra meditação. E essa já é frequência da semana, depois eu vou gravar separado. Faz uma outra meditação. Fazendo o quê? Conversando com o Cristo interior no que tu quer. E ele provavelmente nem sempre vai te mostrar imagens. Vai te mostrar sensações. Você vai ter uma sensação tipo de pisar o pé na grama ou na areia. Pode ter certeza que não vai ser um sapato de 10 milhões de dólares. O que o Cristo interno quer se experimentar através de você? Em bonita, em bonito. Você tá pronto para experimentar isso? Tá? Espero que sim. Porque é só isso que vai te fazer feliz. Tá? E você só não conseguiu realizar tudo que você quer aqui porque você não sabe o que você quer. E fica assim, ó. A centelha quer uma coisa, o ego quer outra. Aí o ego muda de ideia o tempo todo. Quando ele vê que vai acontecer, ele fica com medo de receber aquilo. Ou tem algum contrato de pobreza que você fez em alguma vida, em algum tempo e espaço, achando que o espiritual e combina com pobreza. É a mesma coisa que acha que o espiritual combina com sofrimento. Deus gosta dos sofredores. Deus gosta de todos, gente, igual. Tu que escolhe se tu quer ser sofredor ou não. Ele não vai gostar mais de ti porque tu sofreu mais ou porque tu sofreu menos. Ele não vai gostar mais de Jesus Cristo do que do maior assassino, do que de Judas. Sabe? Deus não vai gostar mais de um do que do outro. Ele tá em todos. Ele quis se experimentar através do Judas. E ele quis também se experimentar através de Jesus Cristo. Da mesma forma que ele quer se experimentar através de mim e de você e de quem for. Ele não vai deixar de amar ele mesmo, porque ele é amor. Amor não é um sentimento que hora tu tem, hora tu não tem. Amor é o que tu é, mesmo que tu não expresse. Mas se você entrar em ressonância com o amor que você é,
aí você se torna um co-criador. Aí a coisa muda. Por quê? Porque aí você sabe a vontade de Deus para sua vida e você não precisa pedir para nenhum guru, para nenhum tarô, para ninguém. Porque você sabe. E no começo as pessoas ficam arrogantes, ficam metidos. Por quê? Porque eles enxergam a partir do que eles têm. Cada um enxerga a partir do que tem, do que sabe. E é mentira que você manifesta aquilo que você é, tá? É mentira. Porque se você manifestasse aquilo que você é, você só ia manifestar luz, amor e glória. Você manifesta aquilo que você tem consciência de que você é. Recortem isso. Você não manifesta o que você quer e nem quem você é. Porque você é o Cristo e sempre será. E se fosse isso verdade, você só manifestaria luz e glória. Tudo que Deus é, você manifestaria. Então é mentira que você manifesta o que você é. Você manifesta aquilo que você tem consciência de que você é. E aquilo que você acredita que é possível. Só. Entenderam? Por isso que Jesus manifestava amor, luz e glória, multiplicava pães, multiplicava peixes, fazia milagres, ressuscitava mortos, andava sobre as águas. Por quê? Porque ele tinha consciência de que ele era o Filho de Deus. Ele não era o Filho de Deus antes de ter consciência de que era o Filho de Deus. Por que antes ele não fazia milagres? Por que antes ele não ressuscitava mortos? Por que antes ele não andava sobre as águas? Só depois de ele ter consciência de quem ele era, ele conseguiu fazer isso. Vocês não fazem pergunta, gente. Vocês não fazem pergunta. Vocês fazem pergunta? Cara, eu adoro quando tem pergunta. Porque a pergunta, ela faz você querer saber e não aceitar tudo. Façam perguntas. Jesus, quando era consciente de que era o Cristo, andava sobre as águas e fazia milagres. Antes de ser consciente de que era o Cristo, ele já era o Cristo, mas ele não manifestava isso, porque ele não tinha consciência de que ele era o Cristo. É a mesma coisa você. Você não faz milagres, não anda sobre as águas, não cura a sua vida financeira, dos seus familiares. Você não vive o grande amor em você e na vida. Você não cura suas feridas. Por quê? Porque você não tem consciência de que você é o Cristo. Mas você deixa de ser porque não tem consciência? Não. Não deixa. Mesma coisa no caso de Jesus Cristo. Ele sempre foi Jesus Cristo. Sempre foi. Mas só quando ele teve consciência disso, ele fez milagres. É a mesma coisa nós. Quando a gente tem consciência, a gente manifesta. Mas a gente nunca deixou de ser. E é isso que eu quero que você entenda. E quando alguém disser que você não é, que você precisa se elevar, que você precisa... Você diz, cala a boca, ego. Cala a tua boca. Que eu sou o Cristo. E quem manda que sou eu. Fica bem no teu lugar. Ok? Combinado? A gente não tem nenhum combinado. Nenhuma obrigação. Nenhum contato. Você vai se você quiser. E pode sair a hora que quiser e não tem nenhuma punição. Tá bom? Um beijo. Até amanhã. Cristo. Coisa linda. Filho de papai.